Protagonizado e co-escrito por Greta Gerwig, Frances Ha é um filme que seu diretor, Noah Baumbach, definiu como um road movie que não vai a lugar nenhum. Essa declaração é particularmente curiosa, pois, a partir de uma perspectiva simbólica, poderia descrever não apenas a protagonista Frances, mas toda a geração millennial, da qual eu também faço parte. Se você ainda não me conhece, eu sou o psicólogo Ricardo Chagas Nascimento e por aqui eu faço análises psicológicas de filmes, séries e personagens. A seguir, eu vou fazer uma análise reflexiva sobre Frances Ha, de 2012. Lembrando que o vídeo contém spoilers, mas honestamente, esse é o tipo de filme que você não precisa se preocupar tanto com isso. A geração que estudou, mas não encontrou trabalho. Se você, assim como eu, faz parte da geração Y, apelidada de geração Millennial, deve se lembrar do cenário econômico catastrófico das últimas 2 décadas. Os anos 2000 e 2010 foram marcados por diversas crises em diversos países. A explosão da bolha imobiliária nos Estados Unidos foi responsável por uma crise financeira global. A recuperação econômica foi lenta, fazendo com que os millennials se deparassem com um mercado de trabalho excessivamente restritivo e competitivo. Em um cenário em que possuir um diploma de curso superior não era garantia de emprego, muitos estudantes acabaram se endividando em programas de financiamento universitário. A independência que a geração anterior desfrutava devido ao mercado aquecido das décadas anteriores já não era mais uma realidade. Os millennials tiveram de se adaptar a um cenário econômico e social desfavorável, retornando para a casa dos pais e aceitando empregos abaixo de suas qualificações. Frances Ha e a crise de identidade dos millennials. Os Estados Unidos são conhecidos como a terra da liberdade e das oportunidades. Até hoje, imigrantes de diversos continentes vão para o país em busca principalmente de prosperidade financeira. Essa narrativa ocorre entre os próprios cidadãos estadunidenses que saem da cidade onde nasceram em busca de novas oportunidades nas grandes metrópoles. A Nova York, pós-crise imobiliária, tem um impacto na protagonista do filme. Aos 27 anos, Frances acabou de obter seu diploma universitário e integra uma posição de baixo prestígio em uma companhia de dança. Após sua melhor amiga Alice se mudar do apartamento onde residiam, Frances percebe que não tem condições de pagar o aluguel sozinha. Ela se muda para um condomínio com outros 2 conhecidos. No entanto, para conseguir pagar o aluguel, Frances precisa receber o dinheiro de uma apresentação de Natal. Mas ao ser cortada dessa apresentação, Frances fica sem dinheiro para pagar o aluguel e retorna temporariamente à casa dos pais em Sacramento, na Califórnia. Claro que esse senso de incerteza gera não apenas problemas de cunho prático, mas também psicológico. Em um primeiro encontro com o que seria o seu futuro companheiro de apartamento, Frances tenta pagar a conta, mas seu cartão é rejeitado. Estou tão constrangida, não sou uma pessoa real ainda. Ela justifica em um diálogo que resume seu estado psicológico. Frances, assim como muitos millennials, estudou por muitos anos para desempenhar um papel na sociedade. Ao entrar em conflito com o mercado de trabalho não receptivo, sente-se não apenas frustrada, mas com autoestima em crise. Pensamentos de comparação são frequentes em Frances, principalmente em relação à melhor amiga. Ela diz que Alice e ela são a mesma pessoa, mas com cabelos diferentes. Se ela possui tal crença, então como lidar com o fato de que a vida da amiga parece engatar e a dela não? Alice entra em um relacionamento e se muda para o Japão devido ao trabalho do namorado. Acompanhar o blog do casal faz com que a protagonista projete uma vida de estabilidade financeira e emocional, que naquele momento é inatingível. Embora o filme seja de 2012, ele é inovador ao antecipar o aspecto prejudicial das redes sociais modernas, onde a vida dos outros é editada para parecer perfeita, algo que, como todos sabemos, não é verdade. Superação, uma fascinação ocidental, mas especificamente estadunidense. Apesar da crise econômica de 2008 ter impactado diversas partes do mundo, inclusive o Brasil, o recorte que Frances Ha faz é muito particular ao contexto estadunidense. Por essa razão, analisarei a protagonista a partir das lentes de um psicólogo da personalidade cujas pesquisas ressoam profundamente na sociedade americana. Dan P. McAdams é psicólogo, pesquisador e professor da Universidade de Northeast em Illinois. Sua teoria em psicologia da personalidade coloca em perspectiva as narrativas de vida que muitas vezes seguem um arco de redenção no qual o protagonista, ou seja, o indivíduo, enfrenta diversas adversidades para eventualmente redimir-se e alcançar o tão sonhado sucesso.
Em um momento relativamente tardio da sua carreira como pesquisador, McAdams percebeu que sua teoria ressoava, em particular, na cultura estadunidense. O próprio cinema de Hollywood é um reflexo dessa narrativa que, segundo o próprio, tem origem do momento em que os primeiros colonizadores ingleses chegaram no estado de Massachusetts. Assim que pisam no Novo Mundo, em uma terra de novas oportunidades, esses colonizadores se redimem do período de sofrimento em alto mar. Esse tipo de narrativa, afirma McAdams, é comum em todas as conjunturas culturais e raciais dos Estados Unidos. Por exemplo, a história de libertação de pessoas pretas da escravidão e a luta pelos direitos civis ressoa até hoje no contexto sociopolítico estadunidense. Nomes como Martin Luther King Jr. e Rosa Parks são exemplos de personalidades típicas americanas, cuja narrativa de superação os elevaram à posição de heróis. É claro que essa particularidade cultural nem sempre se sustenta em bases éticas. Para citar um exemplo, o último filme vencedor do Oscar, Oppenheimer, de Christopher Nolan, foi criticado por muitos americanos por supostamente distorcer essa narrativa de heroísmo e redenção de guerra, da qual eles sempre estiveram habituados. Em seu livro The Redemptive Self, Stories Americans Live By, McAdams não apenas enfatiza o fascínio histórico do estadunidense por arcos de redenção, como também explora como seus conterrâneos criam e vivem suas próprias histórias, formando um senso de identidade a partir de arcos pessoais de superação. No entanto, em alguns casos, a ideia de se superar pode atingir critérios irreais quando a sua base é a cultura da extroversão, popularmente conhecida como cultura de autoajuda. Nesses casos, superar-se significa atingir um padrão irreal de sucesso. Aliás, é isso que discutirei no capítulo a seguir. Como Francis Ha subverte esse conceito padrão e tradicional de sucesso. E antes de passarmos para o próximo capítulo, eu quero falar que se você gosta do meu jeito de pensar e ver o mundo, considere apoiar o canal para me ajudar a trazer mais conteúdo psicológico aprofundado e relevante para o YouTube. Eu garanto que a troca vale a pena, porque lá eu posto textos e podcasts reflexivos, listas das minhas leituras mensais e muito mais. A ilusão do sucesso e a identidade narrativa em Francis Ha. Mesmo a ideia convencional de sucesso não pode ser definida de maneira exata. O dinheiro e a fama integram tais definições mais tradicionais, mas cada pessoa carrega consigo uma definição pessoal do que é ter sucesso. Quanto mais distante de uma definição engessada e específica de sucesso o indivíduo estiver, menos frustrações inevitáveis ele terá de lidar. O roteiro de Francis Ha subverte essa ideia de superação pessoal convencional de uma maneira muito sagaz. Em um arco narrativo mais tradicional, Francis conseguiria uma posição de mais prestígio na companhia de dança. Talvez até pudéssemos ver uma versão idosa e bem-sucedida da personagem, sentada em uma cobertura com vista para o Central Park, segurando em suas mãos uma foto de seus anos dourados. No entanto, Francis deixa de lado o sonho de se tornar bailarina para se tornar diretora de coreografias de dança, dirigindo uma apresentação muito autêntica que se conecta diretamente com a dança inesperada que é a sua vida. Em The Stories We Live By, McAdams diz que na psicologia da personalidade, o que mais importa em relação à ideia de uma história de vida é a compreensão subjetiva do narrador sobre como ele ou ela se tornou a pessoa que está se tornando, ou seja, a identidade narrativa da pessoa. O arco de redenção de Francis, portanto, não se baseia na definição convencional e inatingível de sucesso, mas em uma interpretação pessoal e possível desse conceito. Ao deixar de ceder às pressões sociais de independência e sucesso, ela encontra satisfação em apreciar cada etapa da sua jornada, aceitando as mudanças inevitáveis que fazem parte da vida. No final do filme, Francis aluga um apartamento sozinha, um símbolo de que finalmente conseguiu alcançar sua independência. Seu nome encurtado, impresso na etiqueta da campainha, é acompanhado de um simbolismo tragicômico. Uma risada breve e irônica sobre como a estabilidade é encontrada nos locais mais inesperados. Caso você queira fazer psicoterapia online comigo, o meu e-mail estará disponível na tela e na descrição desse vídeo. E você, o que achou de Francis Ha? Deixe aí nos comentários. Além disso, cuide bem da sua saúde mental e até o próximo vídeo.